a gente observa que esse experimento ele tem 8 tratamentos, né, no total, sendo que o que eu estava mostrando na aula anterior é esse tratamento 1, né, que é o sistema plantio direto, soja, e posteriormente vem o pousio, e o 3, que é o sistema plantio direto, em que eu tenho soja e posteriormente o manejo da braquiária. Só que a gente observa ó, que eu tenho um sistema soja, depois vem milheto, eu tenho soja mais milheto, e no ano seguinte soja crotalária, e no seguinte milho braquiária. Então isso aqui vai, ou seja, a cada 3 anos eu rodo completamente esse sistema. Então esse tratamento 4 aqui ó, é um exemplo de rotação de culturas, em que eu planejo durante 3 anos quais são as culturas, nesse caso aqui durante 3 anos, né, mas pode ser a cada 4 anos, eu posso planejar a cada 5 anos. E aí a gente chama de rotação de culturas, quando há um planejamento de no mínimo 2 anos de quais as culturas que vão entrar no sistema, certo? O caso aqui dos tratamentos 1, 2 e 3, o que eu tenho é uma sucessão. E, logicamente, o tratamento 1 aqui é soja pousio, né? Então, o pousio, de maneira geral, eu nem consideraria pensando num sistema de cultivo. Então, seria praticamente uma monocultura. Agora, o soja milheto, o soja braquiária, em que eu tenho apenas uma sucessão, ou seja, eu não tenho um planejamento de, no mínimo, 2 anos das culturas que irão entrar, a gente chama de sucessão. E quando existe um planejamento, que é o caso aqui do tratamento 4, do tratamento 5, 6... o que eu tenho aqui são o sistema de rotação de culturas. E algo aqui interessante, né, é que o tratamento 8 ele já é um sistema de preparo de solo, né, diferente, em que eu tenho aqui o preparo convencional sendo utilizado. Ou seja, antes do cultivo da soja, eu tenho um preparo do solo com aração e gradagem todo ano. Então observe que eu tenho sistemas bem diversificados, né? Desde soja junto com milheto, soja crotalária, depois milho mais braquiária. Eu tenho sistemas também em que eu estou integrando soja crotalária, soja milho mais braquiária e posteriormente braquiária. Então eu tenho diversos sistemas aqui que são possíveis de serem feitos do ponto de vista de manejo dentro de uma fazenda e dentro de um planejamento agrícola. O que é que deve ser observado? Logicamente que é a questão de rentabilidade de cada sistema desse. Então, a partir do momento que eu não faço uma segunda safra, que é principalmente aí pensando pós-soja, né? Pós-soja, o que é que eu vou cultivar? Se eu não faço uma segunda safra, eu tenho um impacto nisso na minha rentabilidade pensando no ano agrícola. Porém, se eu coloco uma cultura que vai me entregar mais na soja da safra, isso tem que ser considerado. E o que a gente tem visto muito é o seguinte, culturas que são colocadas aí na segunda safra, ela tem um impacto na produtividade da soja do ano seguinte. Então isso tem que ser considerado quando eu vou avaliar rentabilidade. E normalmente aí, do ponto de vista de Brasil, a braquiária ela tem entregado maior produtividade da soja que vem no ano seguinte. Além disso, o milheto também tem alguns trabalhos mostrando maior produtividade da soja pós-milheto. Na nossa região aqui, pensando no sul de Minas, nós temos o exemplo do trigo. Então, a inserção do trigo no sistema de produção tem incrementado a produtividade da soja no ano seguinte, comparado a não plantar o trigo, né? Por exemplo, deixar em pousio, etc. Então, quando a gente vai avaliar a rentabilidade, é importante também estar avaliando o que essa cultura, que muitas vezes não é comercial, ela está entregando para a minha soja do ano seguinte. Então, aqui só para vocês entenderem, olha a diferença em termos de cobertura do solo, né? Quando eu pego uma soja pousio, eu tenho pouca inserção de palha. Agora, quando eu pego soja milheto, soja braquiária, essa rotação, né, em que eu tenho diversas culturas, quando eu faço preparo convencional, planto soja e depois vem pousio. Então, algo que a gente já pode tomar aqui como uma conclusão. Quando eu intensifico mais o sistema de produção, no sentido de colocar mais diversidade de culturas, principalmente quando eu insiro uma gramínea pós essa soja, eu vou ter uma cobertura maior desse solo, certo? E, consequentemente, isso vai trazer diversos benefícios que nós vamos estar discutindo